poder público, ele se rege por princípios da Constituição. Ninguém pode mudar isso. Estes princípios da Constituição tem alguns que são expressos e outros que são implícitos. Esses expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O orçamento secreto, eu vou tratar pelo apelido, né? Porque todo mundo assim conhece. O orçamento secreto, ele faz tudo às escondidas. E aí a publicidade, onde fica? Mas, assim, ele faz às escondidas porque a gente não consegue saber para onde vai, doutor Paulo? A gente não Ou a gente não sabe quem recebeu esse recurso? Nenhum nem outro. A gente não sabe nenhum dos dois. Inclusive porque ele permite que pessoas que não sejam parlamentares demande recursos públicos. A gente não sabe quem solicitou, onde foi empregado e qual foi o critério utilizado para a distribuição do dinheiro, que é público, que não é da pessoa para dizer, não, eu quero dar, é meu e eu dou para o fulano. Quer dizer, o parlamentar chega lá no relator, chega lá no presidente da Câmara e diz, olha, eu quero tantos milhões, e ele vai me dar milhões e eu não tenho que prestar conta desse dinheiro, é assim? Bem, pois é, superficialmente falando. Isso, na prática, dá margem a um atendimento de balcão, porque vai estabelecer critérios que são pessoais do relator, que são pessoais do presidente da Câmara. Então, isso aí é prejudicial para o coletivo. Veja bem, eu privilegio novamente o pensamento individual, o interesse individual, tá? De A ou de B, né? Então, veja, isto foi declarado inconstitucional porque foge à moralidade, não atende o princípio de moralidade e não atende o princípio da publicidade, por ser secreto, por ser nas sombras, às escondidas, né? Então, isso deixou de existir. Ora, isso... Eu não consigo, no portal da transparência, entrar lá e saber para onde é que foi o dinheiro, o que é que ele fez. Não consegue. Não consegue porque é secreto, tá? Existe as emendas do relator para fazer correções no orçamento. Porque, veja bem, o orçamento é a junção de vários pedidos diferentes. Quando isso se torna um todo, certamente cabe alguns ajustes num lugar ou no outro para correções técnicas, porque a gente pega partes e monta um todo. Ok, para isso, o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para isso que existe as emendas de relator. Agora, emenda de relator para estabelecer, para alocar verba que não estava em projeto, que não foi votada, que não foi analisada pelo Congresso, pelo plenário, pelos deputados, pelos senadores, aí é outra coisa, tá? E a própria lei amparava isso, quer dizer, obedece à legalidade, mas não obedece à moralidade, porque o orçamento secreto foi aprovado por lei dos próprios congressistas, né? Ora, se ele passou a ser inconstitucional, mexeu no orçamento de 2023, preparado em 2022, contando com orçamento secreto. Então, houve um substitutivo para corrigir o orçamento de 23, não só em relação às emendas do orçamento secreto, que tinha dinheiro separado para isso e não era pouco, realocou-se isso, como também a retirada dos programas emergenciais de sobrevivência das pessoas, né? O mínimo existencial, o próprio Supremo Tribunal Federal também retirou o mínimo existencial do teto de gastos. Então, ele está fora. Por que ele está fora? Porque ele é imprevisível. A gente viu aí com a pandemia que a necessidade das pessoas, ela não necessariamente pode ser prevista um ano antes. Ela pode acontecer de uma hora para outra, como aconteceu a pandemia, então não pode estar submetido a um teto de gastos. Ora, perfeitamente. O Supremo Tribunal Federal decidiu isso e o Congresso também aprovou a PEC da transição, liberando não só verba para pagamento do auxílio que está sendo pago pelo próprio poder público, que volta a se chamar Bolsa Família, mas também para a merenda escolar, que naquele pensamento de que o governo, o gasto público, o orçamento público, ele tem que privilegiar os interesses individuais e deixar para segundo plano os interesses coletivos, congelou a merenda escolar. A merenda escolar, que a gente sabe que na prática é muito importante, que tem crianças, e não são poucas, cuja refeição propiciada pela merenda escolar é a única por dia. É a única do dia, verdade. É lamentável a gente falar nisso,
no país que é um dos primeiros produtores de alimento do mundo. Mas a gente fala, infelizmente, a gente ainda está com aumentar. E tem gente que acha que isso é bonito, viu? Que isso é bacana. Isso é que é mais triste. Isso choca não só a gente que tem alguma visão macro, né? Uma visão um pouquinho maior, como especialmente nós que somos professores. O que é que a gente está ensinando para essa população? Por que essa população está vendo acontecer esse tipo de coisa e está achando, não, tem que ser, o Brasil está melhorando, vamos tirar dinheiro lá da merenda escolar, vamos tirar dinheiro da saúde, da educação. Esse substitutivo agora repôs uma verba maior para a saúde, para a educação. Então, corrigiu algumas distorções que são distorções principiológicas. A gente vai beneficiar o individual ou a gente vai beneficiar o coletivo?